Oi, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Henrique Porcena. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. E hoje nós vamos falar sobre um pouco mais da pré-história e das pinturas rupestres. Vamos lá? Bom, então na aula de História de hoje, nós vamos aprofundar um pouco sobre a pré-história e conhecer ou relembrar o que são as pinturas rupestres. Quem aí já conhece e sabe o que são as pinturas rupestres? Se você ainda não sabe, ou se você sabe e quer conhecer um pouco mais, fica ligadinho e nos acompanhe aqui. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre as pinturas rupestres, primeiro vamos relembrar alguns assuntos que nós já falamos nas aulas anteriores, certo? E tudo isso que eu vou falar, nem todas as coisas tem no livro, mas algumas informações vocês podem pesquisar na página 47, 48, principalmente na 49, onde tem falando bem pouquinho sobre pinturas rupestres, tá? E na página 52, que tem um pequeno exercício lá de como fazer pintura rupestre, certo? E então vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, o que é pré-história? O que significa essa palavra pré-história? Nós sabemos que tudo que é pré é porque é antes de algo, né? Pré, antecede. Então, pré-história dá a ideia de ser assim, antes da história, o começo de tudo, o início. Antigamente na escola nós tínhamos a série que chamava pré-escolar, pré. Eu estudei no pré. Ele é hoje o primeiro ano, então ele seria assim, o início de tudo, né? De onde você aprendia a ler. Então a pré-história é o início, é o surgimento do homem, né? Da vida, onde o planeta já se evoluiu bastante, né? Até chegar nos seres vivos, etc. E a pré-história faz parte da divisão da história da humanidade. Então, a história do homem, dos seres humanos, foi dividida por períodos. Ela está dividida em 5 períodos. O primeiro é a pré-história, então, que é o surgimento do homem. Quando o homem surge, onde tem os primeiros vestígios, né, do fóssil lá mais antigo, lá na África. Então, daquele ponto até o ser humano criar uma linguagem mais, vamos dizer, elaborada, desse período, então a gente se chama pré-história, o começo, tá, da humanidade. Depois, de quando o homem aprende a elaborar uma linguagem, por exemplo, um alfabeto lá, não como é hoje, né, mas de uma outra forma. Então, quando surge essa linguagem, aí nós vamos começar a chamar de idade antiga, tá? E essa idade antiga vai até a idade média, tá? E depois nós temos a idade moderna, as coisas já estão se modernizando, já vamos ter tecnologias, e até chegar onde nós vivemos hoje, que é a idade contemporânea. Nós vivemos nela até nos dias de hoje, certo? A idade contemporânea. Então, a história do homem está dividida nesses cinco períodos, tá bom? E nós vivemos na idade contemporânea, tá? Hoje, no século 21. E nós vamos estudar hoje um pouco sobre a pré-história, que é o primeiro, o começo. Bom, na pré-história, nós temos algumas divisões dentro deste período. Então, dentro do período da pré-história, nós dividimos ela em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Tem essas três divisões dentro da pré-história. Vocês vão entender por quê. Porque dentro da pré-história, nós vamos dividir da seguinte forma. Desde o surgimento do homem até ele aprender a agricultura, aprender a pecuária, então até ele aprender a plantar, cultivar as coisas, desse período a gente vai chamar de Paleolítico.
é a idade das pedras, tá? Então, era o ser humano descobrindo as coisas, eles eram nômades, ficavam mudando de um lugar para outro, eles não tinham casa fixa, certo? E aí, quando já estava ficando difícil de pescar, os vegetais já estavam ficando difíceis de se encontrar, eles tiveram que aprender a plantar, né? Tiveram que aprender a domesticar os animais. Aí, desse período em que eles aprendem a agricultura, até a descoberta dos metais, a gente chama de Neolítico. É um novo período. Ó, neo, essa palavra neo vem de novo. Então, é um novo período, tá? Chamado Neolítico. Então, ali eles se tornam sedentários, eles se fixam em um local só, e aí eles aprendem a agricultura e a pecuária, certo? E aí, eles até aqui ainda utilizavam muita pedra, madeira, essas coisas, sabe? Aí eles descobrem os metais, o ferro, o alumínio, e começam a trabalhar com esses metais, aí começam a elaborar ferramentas melhores. Esse é o período da Idade dos Metais, até eles elaborarem uma linguagem mais complexa, e aí a gente passa para a Idade Antiga, certo? Então vamos recapitular. Pré-história é o primeiro período da humanidade, é o começo de tudo, quando o homem surgiu. E a pré-história está dividida em 3 partes. Paleolítico, a Idade das Pedras, em que o ser humano era nômade. Neolítico, que o ser humano ele passa a ser sedentário e descobre a agricultura. E a Idade dos Metais, quando ele descobre o ferro e os metais e começa a trabalhar com eles, certo? Bom, e aí dentro do período da pré-história, o ser humano ele vai se evoluindo, ele vai se descobrindo e ele tem que achar formas de se comunicar. E uma das formas que o ser humano cria, vamos dizer que a primeira linguagem que a gente sabe que eles utilizaram foram através das pinturas rupestres. Então, nas pinturas rupestres são o quê? É o conjunto de pinturas, de desenhos, de inscrições que eles deixavam, né? Que os seres humanos da pré-história deixaram. Geralmente, essas pinturas são encontradas em paredes de cavernas, que é onde eles se abrigavam à noite, durante o período de perigo, então eles se abrigavam nessas cavernas. Então, eles deixavam essas pinturas, esses registros nas paredes das cavernas, ou em algumas superfícies rochosas, sempre em rochas, por isso que a gente encontra elas até hoje, tá? E as pinturas rupestres, então, são isso, são desenhos, pinturas, são inscrições, rabiscos que os seres humanos da pré-história deixaram, tá? Registraram nas paredes das cavernas, tá? Ou em superfícies rochosas, certo? E essas pinturas rupestres são muito importantes para a gente estudar a história, para a gente conhecer a história, tá? Para a gente entender como eram os seres humanos lá da pré-história, então elas são muito importantes por isso, tá? E são fontes históricas, então, né? Fontes históricas visuais, em que a gente consegue ver e analisar e estudar, certo? Olha aqui alguns exemplos de pinturas rupestres. Essa aqui é lá na Serra da Capivara, em Piauí, tá? Onde foi descoberta na parede da caverna esse desenho. Vocês imaginam o que sejam isso? Por que vocês acham que lá chama Serra da Capivara? Exatamente por causa desse encontro, desse desenho aí, dessa pintura rupestre, porque certamente parece muito com capivara, então a gente pensa que existia uma espécie antecessora à capivara, muito parecida com a capivara lá, né? E da mesma forma, temos essa pintura rupestre em Goiás, isso mesmo, nós temos um sítio arqueológico em que a gente encontra essa pintura rupestre e muitas outras, tá? Aqui em Goiás, em Serranópolis, lá chama Parque das Araras. Por que você acha que chama Parque das Araras? Justamente por causa desse desenho que foi muito encontrado lá nas paredes das cavernas, certo?
que lembra muito uma arara. Então, uma espécie anterior à arara que certamente habitava muito aquela região, e aí eles registraram. Então, eles usavam as pinturas rupestres para registrar aquilo que eles viam, aquilo que eles vivenciavam, ou para deixar algum aviso. Eles deixavam aviso também para falar: olha, isso é perigoso, olha, isso não faz, para contar histórias, etc. Certo? Bom, e hoje o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa atividade aqui que eu passei para vocês, tá? Deixei um espaço em branco para vocês fazerem, representarem uma arte rupestre. Como que vocês vão fazer isso? Bom, vocês podem seguir as orientações do livro na página 52, onde vai falar para você usar esponja, tinta, etc. Mas caso você não tenha esses materiais, eu vou te dar uma outra dica, uma outra forma de fazer. Você vai pegar uma folha em branco ou uma folha de caderno, se você não tiver a mão em branco. Aí você vai amassar ela, tá? Você vai fazer uma bolinha. Aí depois você abre ela com muito cuidado, ela vai ficar meio amassadinha, certo? Aí você vem com giz de cera e faz a sua produção ali, faz a sua arte rupestre. Aí vai ficar parecendo a parede da caverna, vai ficar toda enrugada, né? Cheia de voltinhas, e aí você faz o seu desenho. Aí eu quero que vocês colem esse desenho aqui nesse espaço, certo? Tá bom? E aí eu quero ver quem é que vai produzir a arte rupestre mais parecida com os homens da pré-história. Quem será? Certo? E até a nossa próxima aula.